Saudações rubro-negra! Chegando mais um vídeo aqui pro canal, Leandro Fá React. Ontem nosso malvadão, o Flamengão, o Mengão, perdeu por 2-1 pela Copa Libertadores da América, lá na altitude. O jogo já era muito difícil, mas sem os 7 titulares ficou mais difícil ainda. Eu não concordei com o que o técnico Tite fez em poupar nossos jogadores. Poderia muito ter levado os jogadores e mesclar entre o primeiro tempo e o segundo tempo, o jogo poderia ter ganhado, ou o jogo poderia ter sido outro resultado favorável para o Flamengo. Mas ele não quis levar e o resultado foi 2-1. Agora o Flamengo tem a obrigação de ganhar o jogo em casa, de volta no Maracanã. E se caso o Flamengo perder, vai ter que fazer pontos com a matemática para não ser desclassificado pela Copa Libertadores. Lembrando que o próximo jogo do Flamengo é pelo Campeonato Brasileiro. Vamos enfrentar o Botafogo às 11 horas, no dia 28 de abril, Flamengo e Botafogo, às 11 horas do dia. Separei aqui para vocês 2 cortes aqui, um corte do Placar TV, outro corte do Jogo Aberto, link na descrição como Cretos. E você, nação flamenguista, você torcedor que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe nosso canal, deixa aquele like, vamos ajudar o nosso canal a crescer. Eu conto com vocês, nação rubro-negra. Agora vamos para o vídeo. E logo no final do vídeo eu vou deixar um comentário que eu achei do jogo entre Flamengo 1, Bolívar 2 lá na altitude. Vamos pro jogo. Aliás, vamos pro vídeo agora, nação rubro-negra. Vai lá, Flamengo. Foi você, não foi eu, não. A gente não consegue falar do Flamengo, caramba. Vamos lá. Flamengo. Perdeu como você previa. Perdeu como imaginava. Porque a altitude não pode ser tirada do contexto, tá? Eu queria falar sobre isso Mas depois. não é só isso. O Tite não é um técnico familiarizado com os 3 zagueiros. Verdade. Me responda um jogo que alguém aqui se lembre. Ele pôs 3 zagueiros. Que ele pôs 3 zagueiros. No Corinthians, na seleção, no Grêmio, no Internacional, não No tem. Campeonato Carioca que ele foi inventar? Um jogo sim, no mas Campeonato não faz Carioca. sentido. Não Contra dá. o Macaé, Sampaio Correia. Ele coloca 3 zagueiros numa partida contra o Bolívar e chama o Bolívar para o seu campo de defesa. Mas o Bernardo tomou um gol com quanto tempo? 2 minutos. 1 minuto de jogo. 1 minuto e 15 então não dá segundos. pra dizer nem que chamou, nem que foi por causa dos 3 zagueiros, nem porque foi por causa da atitude. Não dá pra dizer nada Foi que disso. nem o Fluminense e o Manchester. Exatamente. O Flamengo Tomou até um gol, ali estava ele jogando. começa Ali perdendo. estava jogando muito bem. Começa o jogo perdendo. Não teve jogo Exato. até 1 minuto. Sai de Foram onde? 2 oportunidades, 2 ou 3 oportunidades do Bolívar logo no início do jogo. E o Flamengo estava acuado. E aí toma o gol do Chico da Costa, que é brasileiro. Aí o Vinha tira um coelho da cartola, faz o gol de empate na sequência, mas estava claro e evidente. O empate foi logo depois, Foi né? logo depois. Tá. Melhor jogador, Vinha, na minha opinião. Comenta abaixo aí, nação. E foi o melhor jogador para vocês ontem no jogo de Bolívar 2, Flamengo 1 pela Copa Libertadores da América. Deixa o comentário abaixo, é muito importante. Segue o vídeo, nação. Logo depois. Logo depois. Começou a empatar o jogo, de novo. Aí tava claro e evidente que o Flamengo ia tomar o segundo gol. Mas óbvio, né? O Rossi fez uma defesaça. E Eu o achei que o Flamengo. Rossi falhou no gol do Bruno Sábio. Ele poderia ter caiu, pegado aquela bola. Ele Ele poderia também ter falhou, feito mas- assim. Ele não faz assim, coisa de né? jogo. E Bola pro aí céu. o Bolívar abusando dos cruzamentos para a área, sendo perigoso o tempo todo, aquela coisa toda, e o Flamengo retraído. Aí o Flamengo toma o segundo gol numa falha técnica do De La Cruz, que foi sair jogando no meio de campo do Flamengo, inexistiu ontem, foi tentar sair jogando, perde a bola. altitude Jogador do também Bolívar, tem. a altitude não pode ser tirada do contexto. Não pode. Né? Eu fiz questão de frisar isso no início do comentário. E aí depois o Bruno Sávio vai lá e faz o gol. Aí o que faz o Tite? Desmonta a linha de 3 zagueiros. Tira Léo Ortiz e De La Cruz, coloca 2 garotos, Lohan e Matheus Gonçalves, e o Flamengo pelo menos passa a criar alguma coisa. Ou seja, essa mudança deixa evidente que houve um erro de pensata de jogo lá no início. Porque eu falei, o Tite, na entrevista, antes de a partida começar, aquela entrevista que eles dão, protocolar, antes do jogo, aquela coisa toda, disse assim, qual vai ser a forma de o Flamengo segurar o Bolívar na altitude? Tendo a bola. Tudo que o Flamengo não teve foi a bola durante todo o jogo. Posse de bola, vocês podem ver, do Bolívar foi muito superior ao do Flamengo.
quero tentar quebrar essa mística da altitude. Tem mística, fazer que tem realidade. Não. Tem ciência, hein? Calma. Um pouquinho. Até Tem, a página 2. você vai dar exemplo de times que ganharam, sempre vai ter. Tem o exemplo do né? Palmeiras ontem. O Não, Palmeiras- não é o Palmeiras ontem. Não quero desfazer Não é a sua, só mas- o Palmeiras ontem. Todo time bem treinado, bem escalado, com um bom treinador, em 95% das vezes ganhou na altitude. Verdade. E todo time mal escalado, como foi o Flamengo ontem, ou mal treinado, um esquema tático que também, Mal além de escalado. tudo, corroborou porque aconteceu com o Flamengo, Na minha time opinião, todo foi mal espaçado, chamando o Bolívar. Ou então um time com um técnico ruim, perdeu. Dou exemplo claro, o Brasil, em 97, ganhou uma Copa América chegando horas antes a La Paz, com baita de um time, e ganhou da Bolívia, que fez a final, era tão temida, a Bolívia aqui vai ganhar a Copa América em casa, e o Brasil ganhou. A Argentina do Scaloni... Mas tem muito agora, mais derrotas do que vitórias lá. hein, Depende, Fosca? Flavio, mas Nessa tem muito altitude time aí. que foi pra altitude. O Grêmio perdeu porque Mas você tá vai querendo com dizer que o reservado. Tite é um técnico ruim? Não, ao contrário. Eu tô dizendo que ontem ele escalou mal. São alguns exemplos que você coloca do que está acontecendo. O Carille é um técnico ruim? Não, mas ele escalou mal o Atlético Paranaense, tomou de 5 lá. Como o Renato não é um técnico ruim e tomou uma paulada porque ele foi O inventar. fato, Facicani, E quando os times encaram a altitude como se deve encarar, com organização, com um time bem fechado, com um time que tá bem fechado, treinado. ele meteu uma linha de Meteu uma linha de três zagueiros. Não, É, Talvez exato. a ideia dele tenha sido essa. Não. Eu não acho que tenha sido a estratégia correta, tanto que o jogo mostrou isso. Fechado não é retrancado. Fechado é você jogar acoplado, num sistema que te permita ter equilíbrio dentro de campo. O que não é esse sistema com 3 zagueiros aqui, pelo menos no Brasil, não funciona. Os treinadores não sabem trabalhar com 3 zagueiros aqui no Brasil. Não adianta. Cara, eu achei que foi uma derrota normal, cara. Não foi um negócio... Não, o palpite não acho. ontem Cara, porque uma coisa é o era... que você falou Não do Carilho aí, o Atlético Paranaense. foi lá Jogou e- com 4 titulares. Jogaram Rossi, Porque ele quis. Fabrício Bruno, o Bruno Henrique E o Dela Cruz. e o Dela Que eu acho um grave erro. Eu acho que Libertadores você tem que encarar a Vera e a série. Aí eu acho que vale discutir. Esse Ele é o ponto. acertou ou errou? Pra mim, Digo, entendeu? time- exato. O problema maior pra mim não são os 3 zagueiros. Também é. É um jogar problema. com o time reserva. Jogar com o time reserva. Aí é que Você tá. falou ontem, nunca tinham jogado juntos. Esse time aí nunca... Por que o Flamengo já tá no bagaço agora? Essa é outra discussão, que ontem tinha gente falando Porque no nosso chat. jogou a No Vera, quarto mês jogou do a ano. Vera o Campeonato Carioca contra times pequenos, viajou pra caramba. E aqui eu falava, tem que faturar mesmo aquela coisa toda, mas viajou pra caramba o É, Flamengo. porque jogou em Manaus. Jogou em João Pessoa, jogou em Manaus, jogou em Belém, né? E jogando a Vera o Campeonato Carioca. Tanto que no Campeonato Carioca eu achava, falei, mas esse time tá voando. Já? Tão cedo assim? E aí agora a gente vê, pelas decisões que o Tite vem tomando, que o time tá no bagaço. Tem uma pergunta. Manda. Quais jogadores ficaram fora do clássico com o Palmeiras no final de semana? Pedro e De La Cruz entraram no segundo tempo. Tá. Não poderia ter ido pra Bolívia alguns desses jogadores? Pra mim, poderia ter jogado contra o Palmeiras com o time titular e rifar o jogo na Ou não ter Bolívia. ido? Tá, ou o contrário. Ou o contrário. Ou o contrário. Eu colocaria os melhores contra o Palmeiras, porque é o jogo mais difícil. Exatamente. E eu mandaria uma rapaziada pra se aclimatar, porque se você chega lá 4, então foi o que ele fez. antes, é melhor. Mandava se aclimatar lá. Porque o Facincani lembrou aí dessa vitória na Bolívia, mas era a Copa América. O Brasil já estava lá se aclimatando também, né? O duro é você chegar 2 dias antes. Alguns jogadores sentem mais, menos. Eu acho que o que eu quero dizer é que o Flamengo poderia ter se preparado melhor. O planejamento poderia ter sido melhor. Poderia ter mandado ali um meio time titular e um meio time reserva já no Concordo. sábado, entendeu? Já se aclimata, já respira, já tá... Eu acho que poderia ter feito isso. A questão é que o time não tá jogando bem, cara. A exceção do jogo contra o São Paulo. O desempenho é ruim do Flamengo. Se o Flamengo não jogou bem contra o Atlético Goianiense, o Flamengo não jogou bem contra o Palmeiras, Milionários. o Flamengo não jogou bem contra o Milionários, o Flamengo jogou muito mal ontem. Sempre frisando a questão da altitude, que tem contexto. Ano passado o Palmeiras perdeu pro Bolívar com o time, 3 a 1. mas perdeu lá também. Exatamente, por 3 a 1. Alguém lembrou que o Tite, quando ganhou o primeiro título importante dele, Copa do Brasil, em Eram 3 zagueiros. Eram 3 zagueiros, é isso, mano? Então, o Grêmio era. 3 zagueiros. Aquele Quem Grêmio que de era? 2001. 2001, que ganhando coisa. Eu nem tô olhando isso aqui, mas você lembrou disso. Eu lembrei disso. Mas, Morumbi. mas Foi gente, no Morumbi, eles jogavam 3 zagueiros. Tudo bem, faz pra lembrar 23 o seguinte, anos, é outra coisa. mas Só como pra que lembrar- você se comporta em campo? Essa que é a diferença. Fala, senhor. Não, eu tô olhando aqui a classificação.
Não sei se a gente pode até Nós temos a colocar classificação dos grupos dos brasileiros. né, assim, pra vamos gente ver como é colocar. que é a classificação do Flamengo, né? O gol do Vinha foi bem bonito, né? Foi. Pra gente ver a classificação. A classificação do Flamengo não é complicada. Até porque ele vai jogar no Rio de Janeiro com esse mesmo Bolívar e com o Milionários. Tá? E a tendência é o Flamengo fazer 6 pontos nesses jogos e passar a 10 pontos. Vai jogar com o Palestino fora, convenhamos. Lá não tem problema de altitude, não tem distância de viagem. É no Chile. É no Chile, aqui, logo lá, tudo bem. É o saco de pancada no grupo, saco, inclusive. Não ganhou nem o jogo até agora, etc e tal. Eu acho que no retorno, o Flamengo vai fazer 9 pontos. Chegar a 13. Ele vai chegar a 13 e vai se classificar bem. Vai se classificar bem, tá? O Bolívar vai jogar em casa com o Palestino, que ele ganhou fora, inclusive. Vai chegar a 12 pontos. Ele jogou com o Milionários em La Paz. Em La Paz. Vai jogar fora. Tá? O Milionários pode estar brigando aí por uma segunda vaga, de repente, nessa altura do campeonato. Ou pro Sul-Americano. O Flamengo pode até terminar, gente, por incrível que pareça, em primeiro lugar. E com uma pontuação boa, de modo a garantir para ele vantagem de jogar em casa na época de mata-mata, a segunda partida. Eu acho que 13 pontos Entendeu? são pouco. Eu também acho pouco. Pra isso, Pra eu acho primeiro pouco. lugar, Pra Sabe primeiro qual a lugar. questão aí? O Bolívar vai ganhar no O Bolívar Palestino. falta. Palmeiras Só deve o Bolívar, fazer mais que falta. 13. Pra isso faltam 4 pontos apenas. O Palmeiras deve fazer mais que 13, o Atlético vai fazer mais que 13, o River vai fazer mais que 13. O Atlético já tem 9 grandes também, né? Já tem 9. Os grandes enfrentam. Então, Acho que o os Flamengo grandes- classifica sem grande Não, o também Flamengo deve se classificar, mas acho que vai se classificar em segundo Eu lugar. também acho. O Ele vai Flam- ser o melhor segundo. No duelo direto com o Bolívar, se o Flamengo vence, ele vai para 7, certo? Mesmo assim, o Bolívar ainda fica com 2 pontos. Com 2 Isso. pontos de vantagem. O Bolívar Pegar o pode Palmeiras. chegar, então, poderia Pegar o chegar a Palmeiras, 9, não, 12, Eu acho que o Bolívar vai fazer 14. 15 e o Flamengo poderia chegar a 13. Eu acho que o Bolívar vence Bolívar o tem que Palestino em tropeçar casa bastante. e ele empata com Se isso acontecer, o Flamengo já é segundo, Sabe qual que independentemente vai ser o do duelo das oitavas de final, né? O senhor sabe. Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Eu acho que tem uma chance enorme de acontecer. Palmeiras e Flamengo já nas oitavas, para arrebentar com tudo. Você acha que vai ser isso? Tá 100%. Os quase 4.000 metros de altitude em La Paz foram determinantes. Bastou 1 minuto de jogo para o Flamengo de Tite, bem modificado, sentir o efeito. Bruno Sávio cruzou na área e Chico subiu para colocar na rede. Gol de brasileiro para os bolivianos. O Fla agiu rápido. Boa jogada coletiva e Vinha acalmou os ânimos dos rubro-negros, deixando tudo igual. Driblou o adversário e saiu para comemorar o primeiro dele com a camisa do Flamengo. Patito deu trabalho para Rossi. Nesse lance, Vinha, que teve boa atuação, fez a tabelinha com o Vitor Hugo e achou Bruno Henrique na área. O camisa 27 cabeceou para fora e ainda se chocou com a trave. Imagem feia, mas foi só um susto. No fim da primeira etapa, Chico quase fez o segundo. O Flamengo saiu do primeiro tempo no lucro. O Bolívar voltou do intervalo com a mesma postura, querendo o jogo. Chico continuou assustando. Aí vieram os erros fatais. De La Cruz falhou na origem do lance e Igor Jesus errou o tempo de bola. Salcedo aproveitou e deixou Bruno Sávio na boa para fazer o segundo do Bolívar. Mais um gol de brasileiro. Matheus Gonçalves e Lohan entraram dando um gás, mas o Flamengo sentiu o gol e não conseguiu mais atacar. O Bolívar administrou bem o placar, 2-1. O Bolívar está muito bem treinado, não é? Méritos ao seu técnico, já vem repetidas vezes colocando. Ele tem tido um desempenho assim nos outros jogos também. Em casa ele faz valer também a qualidade e a altitude, imprimindo um ritmo forte. Fico muito feliz por fazer o primeiro gol aqui com a camisa do Flamengo, mas temos que seguir à frente. Acho que se começa a sentir muito a altitude, então acho que foi isso. Fica um pouco pesado, fica sem força, acabando o jogo, mas tem que agora trabalhar para o jogo que vem. Com esse resultado, o Flamengo perdeu a invencibilidade em 2024. A estratégia de Tite de poupar jogadores, mais uma vez, não funcionou. A equipe está em segundo no Grupo E e somou apenas 4 pontos até aqui. Viu o Bolívar disparar na liderança. Além disso, o Fla ainda pode cair para terceiro,
Basta o Milionários vencer o Palestino por 2 gols de diferença nesta quinta-feira. A responsabilidade ela é minha, sim, porque a definição da escalação é minha, mas eu tenho também muita lucidez para saber e não estourar um atleta numa sequência de jogos e tu perder na sequência. O time da Gávea volta a jogar pela Libertadores no próximo dia 7, contra o Palestino no Chile. Domingo tem clássico com o Botafogo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Tite está se baseando na ciência para escalar e vai precisar também da matemática. É bom começar a fazer contas para se classificar no torneio internacional com mais 3 jogos pela frente. Pega uma entrevista do Guardiola que está viralizando toda hora. Ele vai falar de ciência. Ele vai falar de Haaland, dizendo que ele fica 24 horas trabalhando para que ele tenha uma condição maior, porque ele perdeu tantos dias. Se não querem ouvir o Tite ou o Fábio Massaredia, ouçam. E a gente vai ver que ela não é desculpa, que são fatos verdadeiros que nós temos que avaliar e decidir. E depois, sim, as responsabilidades nossas. 3.600 metros de altitude não é pouca coisa, já sabemos, conhecemos o histórico e o Flamengo avaliou que levando os jogadores para lá desgastaria, alguns a questão física foi prioridade, tanto que nem viajaram e era um risco, uma derrota era calculada. Mas o Flamengo tentou levar o que ele tinha de melhor na questão física, não olhou muito para o lado técnico e acabou perdendo mesmo assim. Ô Loirão, o Flamengo é um dos times que não pode reclamar de elenco. Eu acho que o Flamengo tem um dos melhores elencos desse futebol brasileiro. O Tite, quando ele fala da questão da ciência e do descanso, da recuperação dos jogadores, eu entendo e compreendo. Todos os times e treinadores que têm essas condições de poupar os seus principais jogadores. Mas se você pegar o time que o Tite colocou em campo ontem, é um time muito bom. A gente pode, obviamente, levar em consideração a altitude, e é justo levar em consideração a altitude, mas a qualidade do time do Flamengo de ontem é um time muito bom. Qualquer um que jogou ontem como titular, jogaria em outros times como titulares. Assim. Então, assim, eu entendo a preocupação do Tite em relação à condição física dos jogadores, mas por mais que tenha altitude, pela qualidade técnica, eu acho que faltou o Flamengo ficar mais com a bola. Porque tem qualidade para ficar mais com a bola. Porque se jogar na altitude, não dá para você ser agressivo lá. Porque vai faltar o ar, isso é fato. Mas pela qualidade que o Flamengo tinha ontem dentro do campo, dava para ter tirado um pouquinho mais a bola do time adversário. E além do Bolívar contar com a altitude, é uma equipe que já ganhou fora de casa, está 100% na Libertadores, tem jogadores experientes, não é mais aquele patinho feio de outros tempos. Exatamente. Então, sabendo de tudo isso, sabendo que é um adversário que jogando em casa tem esse fator da altitude, vai ter a agressividade, qualidade técnica que o Flamengo tinha para girar a bola, agora você cria uma desconfiança dentro de um elenco tão valioso quanto o do Flamengo, com um dos melhores treinadores que a gente tem da última geração, e aí começa a entrar em campo agora na próxima partida de Libertadores, praticamente com a obrigação de vencer, senão acaba correndo o risco de não classificar da fase de grupos. E o torcedor fica temerário, olha, exato. A matemática não gosta muito do que vê, mas o Flamengo tem qualidade para reverter esses números na Libertadores. Meus amigos, o Flamengo perdeu, agora tem que ganhar o jogo do Maracanã, um jogo de volta, para não estar fazendo pontuação, se classifica em primeiro ou em segundo. Próximo jogo agora é pelo Campeonato Brasileiro, vamos pegar o Botafogo, depois vem próximo jogo pelo Brasileiro. Nós temos que ganhar para se manter na ponta do Brasileirão, ficar entre os 4 e não deixar essa derrota abalar a equipe do Flamengo, porque ainda tem muito jogo por ainda. O Flamengo ainda está vivo e forte na Copa Libertadores da América e está lutando para ficar entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. Deixe seu comentário abaixo o que você achou do jogo de ontem. O técnico Tite fez certo em poupar os 7 jogadores, sim ou não? Deixa o comentário, é muito importante para o nosso canal crescer. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Nação Rubro-Negra.